Você é de casa? Chegou a hora do nosso plantão médico? Se tem dúvida, já manda pergunta pra gente. 12996057731. Alimentos saudáveis e a prática de exercícios físicos regularmente estão no topo da lista de uma vida cheia de saúde. Mas isso fica muito na teoria. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, atualmente mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso, o que representa cerca de 96 milhões de pessoas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vai além dos números da balança e da estética. A gente está falando de emagrecimento. Porta de entrada para muitas enfermidades, eliminar a gordura promove qualidade de vida. Por isso a gente recebe aqui no estúdio o endocrinologista Dr. Regis Salgado, que vai nos explicar como que a gente pode ter esse compromisso contínuo com os hábitos saudáveis. Estávamos com saudades dele. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Tudo bem, Agui. O senhor está tão elegante como Obrigado. sempre. Obrigada. Que Doutor, bom, voltei feliz da vida. Eu também, eu estou muito feliz com a sua volta. Que ótimo. Não podemos ficar tanto tempo assim longe. Não mesmo. A gente não pode deixar, viu, doutor? Verdade. Quando a gente fala de emagrecimento, as pessoas não ficam pensando sempre na balança. Mas Pois a é. gente sabe que existem algumas gordurinhas, principalmente aquela da barriga, aquela visceral, que elas são até mais preocupantes do que esse número, não é, doutor? Pois é, na verdade existem dois tipos de gordura na barriga. Uma é a interna, que é a visceral, e a outra é a externa, que é a localizada. Que é aquela barriguinha que fica assim. Pois é. E porque assim, o que acontece? Com funções totalmente diferentes uma da outra. Olha, se a gente for olhar no nosso esqueminha, o amarelo é gordura. Se você pegar a primeira imagem de lá para cá, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que eu tenho gordura na frente, eu tenho gordura nas costas e uma gordura interna ali entre os meus órgãos. A visceral é exatamente aquela que está dentro dos meus órgãos. Então, para que serve essa gordura visceral? Ela é essencialmente reserva. Então, toda vez que eu faço um processo de emagrecimento, a primeira gordura que eu vou eliminar é a visceral. E é aí que está o grande problema, porque o que acontece? Se você olhar a terceira imagem de lá para cá, você vai ver que a visceral diminuiu muito, mas a externa continua ali. Exato. E aí passa aquela sensação de que você não emagreceu. Exatamente. Por que isso acontece? O problema da gordura visceral é, como eu disse, é uma gordura de reserva. A localizada não. A localizada ela tem outro papel no nosso organismo. Ela tem um papel de ser uma gordura de proteção. Então o que acontece? Principalmente mulher. Eu tenho útero e ovário, então a mulher tem aquela barriga que é sempre abaixo do umbigo, enquanto que do homem é o contrário, para cima. E o que faz essa gordura? Ela impede ou ela absorve qualquer tipo de impacto que possa lesar os órgãos que estão dentro do abdômen. Então, qual é a diferença entre uma e outra? Existe uma diferença estrutural entre uma e outra. Ou seja, a gordura visceral, eu tenho receptores na membrana, ou seja, na casca dessa célula, para poder facilitar a saída do triglicéride, que é o que está lá dentro, e poder ser utilizado. A localizada não. Então, mesmo que eu tenha o estímulo, alimentação, atividade física, até o uso de medicamento, isso não garante que eu vou utilizar aquela gordura localizada. E aí o que acontece? Acaba desanimando o processo de emagrecimento e as pessoas acabam desistindo. Gente, faz todo sentido, doutor. Como que a gente perde essa gordura? Pois é, essa gordura, para ser eliminada, ela tem que ter algum tipo de tratamento específico para romper essas células de gordura. E aí eu posso estar falando de algumas técnicas. Por exemplo, eu tenho técnicas, por exemplo, lipoaspiração, dermolipectomia. Isso são cirúrgicas, até existe um aparelho chamado endolaser que também faz esse papel, que é tipo de uma lipoaspiração, só que é feito com laser. Bem interessante. E algumas coisas que a gente pode estar fazendo clinicamente, por exemplo, a aplicação de alguns medicamentos que quebram essa gordura. Eu gosto muito de aplicação de uma substância chamada enzima. O que acontece? Por que a enzima funciona? Na verdade, ela não é uma lipase. Enzima, para as pessoas entenderem, são catalisadores de reações químicas, tá? Então, toda vez que eu tenho um catalisador necessário, essa catalisação, ela vem com um nome específico. Então, toda a enzima termina com ase. Então, eu tenho lipase, eu tenho amilase, eu tenho
uma série de enzimas, hialuronidase, que são enzimas que vão participar dentro de algum processo químico. No caso da gordura, eu não tenho lipase. Quem fabrica lipase é um órgão chamado pâncreas, tá? E ele faz exatamente para quê? Para quebrar a molécula de gordura para poder ser absorvida. Tá? No caso da aplicação localizada, a lipase é extremamente agressiva, ela poderia lesar todos os tecidos em volta, então é uma enzima que não dá para usar. Então, o que nós usamos? Nós usamos uma enzima chamada colagenase, exatamente aquela que vai quebrar o colágeno. Aí vem aquela dúvida, mas espera aí, nós estamos falando de gordura ou de colágeno? Estamos falando de gordura, mas a membrana que envolve a célula de gordura, a consistência dela é colágeno. Até porque dá uma flacidez, né, doutor? Exatamente, aí que está. Essa flacidez, na verdade, é uma confusão que muitas pessoas fazem, que é assim, você tem um processo de emagrecimento. Nesse processo de emagrecimento, o que eu fiz? Eu quebrei a célula de gordura, aquele tecido ficou vazio. Então, acaba sobrando o quê? Um espaço vazio entre o músculo e a pele. E essa pele perde a sustentação e cai. Então, isso é flacidez. Não, não é. Isso não é uma flacidez, e sim um espaço vazio dentro daquele processo entre o músculo e a pele. A flacidez de pele é diferente, é quando eu perco o colágeno da pele. Aí sim eu tenho o quê? Quando eu puxo e aí a pele ela vem e não volta. E não volta. Então aí é flacidez, aí é falta de colágeno realmente, que é uma situação que ocorre muito no processo de emagrecimento, mas não na região onde eu estou tratando, e sim em outras partes do organismo, tipo o rosto, por exemplo. Por isso que a gente fala que o rosto cai, né? Cai, exatamente. Por que cai? Porque primeiro eu perdi a gordura do rosto, que é a primeira gordura que vai embora. Por isso que todo mundo fala assim, nossa, seu rosto está tão fininho, você emagreceu. Você fala, gente, que tamanho que era meu rosto antes, né? Pois é. Então isso acaba acontecendo esse tipo de coisa. Só que nesse mesmo momento, eu também acabo perdendo colágeno, que dá sustentação da pele, principalmente do rosto, e isso dá aquela sensação de pele que morreu, despencou. Você entendeu? Por que acontece isso no rosto especificamente? Primeiro, porque a gordura do rosto não tem função de proteção, ela tem função de reserva. Você entendeu? Exatamente esse é um grande problema. Por quê? Porque o que faz eu determinar uma gordura sendo proteção ou não? Presença de osso abaixo da pele. Então, quanto mais ossos eu tenho naquela região, a gordura que vai se depositar ali, ela não é de proteção, e sim reserva, então ela vai sair mais rápido. Por isso que a gente perde peito muito rápido, por isso que a gente perde rosto muito rápido, afina a perna e a barriga danada não sai. Não sai. Gente, faz todo sentido. Doutor, temos uma perguntinha. Ótimo. Vamos lá. É isso aí, doutor. O senhor tem toda a razão, viu? Não é fácil não, essa parte é difícil. A Cibele, boa tarde. Pessoas muito magras podem ter gordura visceral? Obrigado pela pergunta, Cibele. Boa. Olha, pode, mas não é comum. É mais provável que ela tenha gordura localizada. Você entende? É muito mais frequente que ela tenha gordura localizada e não necessariamente a gordura visceral. Embora o conceito de muito magro também é muito relativo, né? A gente tem pessoas que acham que são obesas e na verdade não são, e tem pessoas que acham que são magras e na verdade não são. Existe aquele tal da falsa magra, principalmente em mulher. Mulher é muito comum ter o falso magro, né? Homem já é mais difícil. Mas pode acontecer sim, mas assim, em quantidades praticamente normais, fisiológicas. Agora, a localizada, bem mais provável uma pessoa magra ter um pouquinho de gordura localizada, isso é até muito comum acontecer, não é nem, até pela questão do que eu lhe disse, né? Ela tem um papel de proteção de útero e ovário, né? Então ela funciona como um anteparo para traumas naquela região, que é super importante. Doutor, quando a gente fala dessa gordura, a gente está falando que aqui a gente tem um protótipo. O que é isso daqui? Pois é, isso aqui, muito interessante, isso aqui equivale a 1 quilo de gordura. De gordura. Exatamente. E aí o grande problema é exatamente esse, porque assim, se eu fosse medir quanto que seria o equivalente a 1 quilo de músculo, exatamente a metade disso. Boa. Exatamente a metade disso. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu perco, muitas vezes quando eu vou para a academia, e isso é muito comum, eu não perco primeiro a gordura, eu perco primeiro a massa muscular.
E aí o que acontece? Eu diminuo a massa muscular, a gordura vai continuar ali do mesmo tamanho, mas ela vai ocupar o espaço da massa muscular. Vai esparramar. Então, exatamente, vai dar a sensação que a pessoa emagreceu, quando na verdade não, ela só perdeu massa muscular. E aí, qual é a vantagem, o que eu preciso fazer para isso não acontecer? Tem como evitar isso? Tem. Como? E aí que vem os tais suplementos. Você entendeu? Por quê? Nós temos que entender o seguinte, no processo de exercício físico, os primeiros 20 minutos da minha atividade, eu estou gastando a minha reserva de glicose armazenada no músculo, chamada de glicogênio. Tá? Então, a partir daí, esse glicogênio vai reagir com o oxigênio da minha respiração e vai liberar energia para esse músculo contrair e fazer o trabalho. 20 minutos. 20 minutos. A partir desses 20 minutos, eu tenho que buscar uma outra fonte de produção de energia. Normalmente, a outra fonte é o que nós chamamos de exercício anaeróbico. O aeróbico é o primeiro. O anaeróbico, o que acontece? Eu uso a minha fibra muscular, libero uma substância chamada lactato, faço um processo chamado fermentação nesse lactato e libero energia. Então, eu começo a quebrar a minha massa muscular. O último recurso é a gordura. Por que não é o primeiro? Porque para eu começar a queimar gordura, eu dependo de um tempo grande e não ter outra opção rápida de geração de energia. Então é assim, vamos supor, eu começo a atividade física hoje, fazendo atividade todo dia, eu vou começar a queimar gordura a partir do terceiro dia. E não no primeiro dia. Não no primeiro dia. Então, quando eu faço a reposição de elementos, no caso da suplementação, o que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo, primeiro, proteína, porque eu vou perder essa proteína no exercício físico e é aquilo que acontece aqui. Então, eu preciso repor essa proteína. A partir daí, sim, eu começo a equilibrar, fazer com que eu estou perdendo, mas eu consigo recuperar. Para depois chegar num ponto onde eu entro no processo realmente de queima de gordura. Eu estou perdendo a gordura mesmo. Aí é gordura mesmo. E aí sim, ela entra num processo de queima contínuo. Só que tem um problema. Aquela história de eu fazer uma dieta de segunda até sexta, o que acontece? Quando eu paro a dieta na sexta-feira ou no sábado e domingo, eu recupero aquela gordura e aí quando eu for iniciar a dieta novamente, vai cair nos meus 3 dias de novo. É como se eu estivesse recomeçando. Começando, exatamente. Eu vou estar recomeçando. Exatamente isso. Então, muitas vezes, esse processo, eu só faço dieta segunda a sexta, sábado e domingo para mim é livre. Você não emagrece nada. Ou então você perde massa muscular e acha que emagreceu. Que emagreceu e não. Exatamente, e não. Na verdade, não. Entendeu, Leonardo? Final de semana, não. Pois é, estou fazendo minhas compras. Mas ele pode comer o salmão que ele fez ali, que é maravilhoso. Ah, bom, ele falou o salmão pode, O salmão você pode, Leonardo. Ei, doutor, a gente só faz 2 dias de dieta na semana, então? 3 pois dias e tal. Exatamente isso, Léo. Só faz 2 dias de dieta na semana. Bom, temos uma perguntinha pro doutor aqui, ó, da Alê Silva de Taubaté. Boa tarde, Santa Receita. Depois que comecei a tomar levotiroxina para a minha tireoide, emagreci bastante. É normal, doutor? Obrigado, é normal. O que é esse medicamento, doutor? A levotiroxina, na verdade, é uma reposição hormonal para quando a pessoa tem um processo chamado hipotiroidismo. Tá? Então, a tireoide ela funciona da seguinte forma. Eu tenho um hormônio fabricado por uma glândula chamada hipófise, que fica atrás dos olhos. Ela fabrica um hormônio chamado TSH. Esse TSH significa hormônio estimulante da tireoide. Então, eu estimulo a tireoide, ela fabrica um hormônio chamado tiroxina, tá? Que é o tal do T4. Tá? Esse T4 ele vai para a circulação e nos órgãos e nos tecidos ele se transforma num outro hormônio chamado T3. O T3 é o ativo. O T4 ele só é necessário para produzir o T3. Existem alguns tipos de hipotiroidismo e no caso dela, como ela emagreceu bastante com a tiroxina, o que estava acontecendo? A tireoide dela não estava produzindo tiroxina suficiente. Então, ela repondo a tiroxina, a partir da levotiroxina, que é sintético, eu consigo fazer com que o nível de T3 se mantenha equilibrado e o metabolismo dela volte a funcionar normal. E a partir daí ela emagrece. Que interessante. Mais uma perguntinha, doutor. Boa, doutor, é ótimo. Vamos aqui, mais uma pergunta aqui, ó. Da Miraine Vilela, de Minas Gerais. Boa tarde, doutor. Tirar doces e refrigerantes já é um bom começo para emagrecer? Muito obrigado pela pergunta.
Depende da hora. Depende da hora, doutor? Depende da hora, por incrível que pareça. Todo mundo, é assim, 90% de um médico que sentar nessa cadeira fala, não, é totalmente necessário. Não, fizemos até silêncio aqui agora. Exatamente, mas não é. Por que que não é? Como é que funciona o meu sistema? O meu sistema, nas minhas 24 horas de vida, eu tenho 12 horas que funcionam somente gastando o que eu tenho disponível no meu sistema e tenho 12 horas para repor tudo aquilo que eu gastei. Essas 12 horas de reposição é feita durante o nosso sono, por isso que é importante dormir. O sono da noite, ela não tem finalidade de descanso, e sim de reposição. Você entendeu? Então, quando eu faço exatamente esse processo de reposição, eu faço no meu momento da noite, ou seja, todos os meus hormônios vão ser liberados, na maior parte deles, à noite, para poder fazer com que o sistema recupere tudo aquilo que eu perdi durante o dia. Então, por isso que eu falei, depende da hora, porque se eu consumir um doce ou um refrigerante à noite, eu não vou ter utilidade para aquele açúcar que eu consumi. Então, aquele açúcar vai virar gordura. Agora, se eu consumir isso na hora do almoço, não vai fazer diferença, porque durante o dia eu vou gastar. Que interessante! Olha isso, Léo. Então, assim, não existe uma proibição, existe um horário melhor e um horário pior para aquele doce. E você sabe que, partindo desse princípio, eu não preciso entrar naquelas dietas malucas. Exato. Um docinho pode estar liberado para você. Pode estar liberado e não vai fazer a menor diferença. Olha, Léo, um docinho pode. O problema é quando eu resolvo comer esse docinho à noite e aí a coisa pega. Bom demais, doutor. Agora eu gostei, doutor. Vamos ver aqui da Rosalina, mais uma pergunta, ó. Boa tarde, Santa Receita. Qual exame devo fazer para descobrir se tenho gordura entre os órgãos? Ótima pergunta, Rosalina. Muito obrigado. Ultrassom de abdômen. Ultrassom de abdômen eu consigo determinar isso, e é até muito importante, porque geralmente quando eu tenho aumento de gordura visceral, eu vou ter depósito de gordura no fígado também. Então eu posso ter um processo chamado de esteatose hepática, que é assim, o fígado sobrecarregou e não funciona tão bem mais. Então eu preciso abaixar esse nível de gordura. Existem 4 graus de comprometimento hepático, a esteatose 1, 2, 3 e 4, a 4 é a pior, mas todas elas têm tratamento e é necessário ser feito, porque aí com certeza eu faço o meu metabolismo voltar. A gente não pode esquecer que o fígado é uma usina, então ele tem que estar trabalhando de uma forma tranquila para que as coisas funcionem normalmente. Agora, quando eu estou com ele sobrecarregado, com certeza esse trabalho vai ficar prejudicado. E aí pode ser um problema de ter dificuldade para emagrecer, por exemplo. Gente, que incrível. Doutor, desmistificando várias coisas do emagrecimento aqui pra gente, né? Incrível. Seja sempre bem-vindo. Vamos continuar falando sobre esse assunto, porque acho que interessa a todos nós, viu, doutor? E tem muito assunto ainda para falar. Tem as interações, né? Tem as doenças que podem provocar a obesidade e as doenças que a obesidade pode provocar também. Existem os dois lados. Vamos falar disso no próximo, então? Vamos fazer? Vamos. Ótimo. Pronto, Andressa, já anota aí. Não podemos demorar, Anton, para chamar o doutor. Você de casa, aproveita para segui-lo na internet, @dr, de doutor, _Regis, _Salgado, Martins, também _, e o telefone é o 11 98962 2722. Doutor, adorei. Obrigada, viu? Como sempre, foi muito bom. Foi maravilhoso, maravilhoso. E a gente ainda tem que fazer a nossa banda do Santa Receita, doutor. Final do ano, né? Final do ano. Que já está aí, né? Já está aí, verdade. Vamos pensar nisso. Abi, só uma coisa para as pessoas lembrarem. Tem que começar a emagrecer agora para poder estar magra no final do ano. Porque se deixar final do ano, não vai dar tempo.